Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky Vídeo número 2. Sou Márcio Becker e hoje eu vou degustar com vocês um whisky das terras altas escocesas, das Highlands escocesas. Whisky de uma destilaria que participou da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial lá foram preparadas minas. E a destilaria também serviu como um alojamento para o contingente da Marinha Americana. Estou falando de uma destilaria importante no mercado single malts, destilaria Dalmor. A Dalmor, é claro, ela é muito mais conhecida pelos seus produtos e pelo símbolo da destilaria do que exatamente por uma história de guerra. Por sinal, a história por trás do símbolo também é interessante. Conta a história que em 1263 o rei Alexander III, rei da Escócia, também conhecido como Glorioso, se viu em apuros. Sorte a dele, havia próximo a ele alguém do clã Mackenzie que impediu que ele fosse atacado, fosse chifrado por um servo. O rei, em reconhecimento e gratidão, concedeu, permitiu que o clã Mackenzie utilizasse como brasão da família a imagem de um servo com uma galhada de 12 pontas. Eis a história do símbolo da destilaria. Ah, Márcio, mas então a Dalmor pertence à família Mackenzie? Não mais. A família Mackenzie foi muito importante na história da destilaria, mas em 1960 White Mackay vai lá e adquire a destilaria Dalmor. Vale ressaltar que os whiskies da Dalmor são alguns dos principais na composição dos blends da White Mackay, hein? Ok? Pessoal, eu vou hoje degustar aqui com vocês um Dalmor 15 anos, mas no fim eu gostaria de dar uma pincelada num assunto que eu acho importante na degustação de whisky, que eu acho que também tem relação com a nossa degustação de hoje. O que eu tenho aqui para degustar com vocês, Dalmor 15 anos. Ele vem numa caixa de papelão, com relevo, com brilho, é uma caixa de papelão, um papelão bem reforçado. A garrafa da destilaria, a garrafa padrão, formato padrão e claro, com o símbolo da destilaria, né, o símbolo, vamos ver, bem visível na garrafa. Às vezes a gente não sabe nem que garrafa é, mas a gente vê o símbolo e já sabe que é um Dalmor. Né? Ele é um Dalmor 15 anos, ele passou dos 15 anos, os 12 primeiros maturando em barris de Bourbon, e os 3 últimos maturando em 3 tipos de butts de sherry. O que é butt? Butt, gente, é um barril, só que com uma capacidade de 500 litros. Praticamente o dobro de um barril comum. Né? Vamos lá. Ah, interessante. Antes de falar da degustação. O Dalmor 15 anos, ele passou os 3 últimos maturando em barris, em butts de sherry. Mas não é qualquer sherry. São 3 sherrys diferentes. Sherry Amoroso, Sherry Apóstolos, Sherry Matusalém 30 anos. Isso cria uma expectativa muito boa em relação a esse whisky, porque é um whisky 15 anos, maturado em 4 barris diferentes. Cria uma expectativa muito boa. A cor. A cor já seria um indicativo de maturação em barris de sherry. Uma cor cobre muito bonita. Pena que é colorido artificialmente. Eu pessoalmente não gosto muito quando a destilaria vai lá e adiciona corante no whisky, eu acho desnecessário. Mas no caso da Dalmor eu tenho que dar os parabéns para eles por um outro motivo. Eles informaram aqui no verso da garrafa que esse whisky foi colorido artificialmente. Acreditem, isso é uma coisa bastante complicada, bastante difícil de acontecer até no mundo do whisky. As destilarias escocesas não costumam informar nas suas garrafas, nem na caixa, nem no site, que o seu whisky possui corante. Claro, algumas destilarias não usam corante, mas as que usam às vezes também não informam. Bem, cor, é somente a cor. Vamos à degustação. Aroma. Eu já degustei o whisky algumas vezes, vocês podem constatar pelo nível da garrafa. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse Dalmor 15 anos? Ele é um aroma que apresenta um aroma quente, não chega a ser exatamente um aroma macio, é um aroma que traz consigo notas doces, mas uma doçura mais densa, tipo chocolate amargo, tipo melaço, um pouco de doçura do próprio malte, e também o carro-chefe de sabores e aromas da destilaria Dalmor, a nota cítrica. No caso desse Dalmor, a nota cítrica que aparece é a nota cítrica de laranja. Tem gente que vai e constata e sente geleia de laranja, compota de laranja.
para mim, é laranja, mas aquela laranja bem madura, aquela que está até passando do ponto de tão madura. Tá? Outras coisas, vinagre balsâmico, uma pinceladinha assim numa fruta branca, tipo pera, nozes, e claro, a nota cítrica toma conta. No paladar. O paladar é interessante. O que no aroma ele tem de cítrico e doce, no paladar ele tem de cítrico e seco. Começa com raiz forte, com cravo, com gengibre, e vai passando para um cítrico, a própria laranja, puxando para um chá preto. A gente sente também passas, e ele vai secando. Ele possui assim um corpo médio, diria assim. Ele é oleoso, mas ele não chega a ser cremoso. Ele não, parece que falta preencher um pouco a boca. E aí ele finaliza. Na finalização, que para mim foi a parte mais interessante, que me chamou mais a atenção, porque a finalização dele de média para longa, ela começa pelo cítrico e vai secando e vai aparecendo uma nota de tabaco. Do nada, tabaco. Foi uma grata surpresa nessa altura da degustação. Pessoal, ele é 40% alcoólico, tá? Um teor alcoólico relativamente baixo até. Não necessita adicionar água, mas a gente adiciona água para liberar alguns sabores, para descobrir alguns aromas, né? Então, como é 40%, eu nem vou adicionar muita água, são apenas algumas gotinhas, ó, tá? Bem pouquinho. Vamos agitar um pouco para misturar a água ao whisky, esperar um pouquinho. Claro, eu estou degustando de uma forma super rápida. Isso aqui a gente tem que fazer com calma, de uma forma reservada, ok? No aroma. Adicionando água, o aroma que antes era quente, agora já é mais fresco, assim, mais suave. As notas adocicadas que antes eram densas, como chocolate amargo, melaço, agora estão mais para baunilha, bem de leve. A nota cítrica permanece. Passas. Ele, na verdade, fica muito parecido com a versão dele sem água, só que de uma forma muito mais suavizada. No aroma ele perde no paladar ele perde completamente a força. Continua seco, continua cítrico, mas já não tem aquele equilíbrio, né? Ele está meio solto assim. E na finalização ele permanece como antes, só que de uma forma mais suavizada. A nota de tabaco continua presente, a grata surpresa na degustação deste whisky. Se eu fosse dar uma nota para esse whisky, seria 82 de 100. Pessoal, isso me leva para o que eu queria abordar. Aqui, teor alcoólico 40%. A gente adiciona água. O que acontece quando a gente adiciona água no nosso whisky? A gente muda o whisky. Quando a gente adiciona água, a gente libera alguns sabores e suprime outros. Libera alguns aromas, suprime outros. Muda a consistência do whisky, muda o equilíbrio do whisky. E onde é que eu quero chegar com isso? Pessoalmente, gente, eu adoraria provar um Dalmor que apresentasse um teor alcoólico superior a 40%. Quem sabe um 46%, 48%, 50% de teor alcoólico. E lhes digo por quê. 40% teor alcoólico. Como é que eles chegaram em 40% de teor alcoólico? Adicionando água, exatamente. Nós temos um whisky que maturou durante 15 anos em 4 tipos de barris diferentes e que, no fim, na hora de ser engarrafado, eles adicionaram um volume considerável de água para chegar em 40% de teor alcoólico. Claro, se eles fizeram isso é porque eles queriam isso. É o sabor que eles queriam botar dentro da garrafa. Eu, pessoalmente, adoro conhecer o produto que sai do barril exatamente como ele era, exatamente como ele ficou maturando durante tantos anos. E aí a gente tem aqui um whisky de 40% teor alcoólico que eu não vou poder saber como é que era o whisky quando saiu do barril.
A destilaria Dalmor é uma daquelas destilarias importantes e com um grande potencial. Ela é uma destilaria que está muito bem localizada. Ela tem acesso à turfa, ela tem acesso a água de excelente qualidade, ela tem acesso a algumas das melhores cevadas da Escócia. Ela possui alambiques diferenciados que permitem que ela faça um produto diferenciado também. E o que é muito louvável, ela é uma daquelas destilarias que se preocupa, se importa com a questão da maturação. Eles investem em barris de bourbon, vários tipos de barris de sherry, barris de vinho. É uma destilaria bem interessante. Quem está estudando whisky deve conhecer os produtos da Dalmor, é importante. E caso vocês possuam um Dalmor ou tenham acesso a um Dalmor, aproveitem, saboreiem, apreciem com moderação. Slant!